Tá me ouvindo? Tá Tô, travada a sua internet? tô te ouvindo. Tá me ouvindo aí ou não? Ah, sim, agora eu vi. Tá Seja certo aí? Tá... bem-vindo, irmão. Nós Muito estamos, obrigado. nós estamos, aleluia. Nós estamos envolvidos aqui em Goiânia num jejum de 21 dias, né? Estamos orando e jejuando, algo que nós já fazemos há muitos anos, tornou-se algo meio tradicional na nossa igreja, e todos os jejuns a gente tem um tema. E esse jejum, o tema é 21 dias para liberar fé. Por quê? Porque no meio da pandemia há muito medo. E muitas Sim, vezes a gente pensa que o oposto de fé é incredulidade. Claro que é também. Mas o Novo Testamento nos mostra muitas vezes, principalmente nos evangelhos, que o oposto de fé é medo também. sim. A Bíblia fala que Pedro, né, vendo a força dos ventos, começou a afundar quando ele andou sobre as águas. E ele vendo a força dos ventos, se assustou, ficou com medo. E o Senhor falou o que para ele? Porque você não creu. Né? Por que você não creu? Então, naquele contexto específico, medo era o oposto de fé. E a gente vive hoje uma pandemia. A pandemia não é só desse vírus, a pandemia é também de medo. Medo de todos os tipos. Medo de ficar doente, medo de morrer, medo de perder o emprego, medo de falir. Há medo para todos os lados, né? E a gente, então, está ministrando nesses dias fé e encorajamento ao coração dos irmãos. E todo dia a gente convida alguém para compartilhar conosco um pouquinho a respeito desse tema, falar um pouquinho do que Deus tem feito na sua vida. E resolvemos te convidar hoje para estar Que honra, conosco. Quer dizer que você é bem-vindo. que honra. Tá me ouvindo bem agora? Sim, sim, estamos ouvindo bem. Pastor Luiz, Então, primeiro agradecer é, eu, aqui a essa honra de estar aqui conversando com o senhor. Para mim é uma alegria, de verdade. obrigado, irmão. Você é muito gentil. Então, nós estamos. Por que eu resolvi convidá-lo? Porque você, uma vez nós conversamos, a gente conversou por umas 2 ou 3 ocasiões, e Uhum, numa delas você me disse que você tinha sido marcado pela mensagem do Evangelho da Graça. Isso tinha produzido em você um ministério, né? Quer dizer, o seu sim. ministério estava trazendo essa marca. É isso mesmo? Foi isso que aconteceu com você? Conta pra gente como foi essa experiência. Olha, desde os meus 19 anos de idade, eu tenho andado e pregado o evangelho. E no começo da minha caminhada, tudo que eu sabia pregar era amar a Deus. Então, a minha mensagem, quando eu pego as minhas mensagens ali, 2014, 2015, eu estou falando sobre amar a Deus, paixão por Jesus. E eu era esse cara, eu era um cara que desde a minha adolescência, eu fazia tudo que eu sabia, tudo que eu podia fazer para amar a Deus. Eu fazia votos e raspava cabelo e dorme no chão e fica sem assistir televisão, né? Eu me lembro no ano de 2014, eu fiz um voto de ficar sem ver a televisão para não assistir a Copa do Mundo. Tudo isso para Oh, my. achando meios, achando formas de amar a Deus. E a verdade é que no final de tudo isso, quando eu ia deitar, eu ia dormir, era uma sensação de, por mais que eu faça muito, tá faltando alguma coisa, nunca tá bom, nunca tá suficiente. Eu vivia cronometrando a minha hora de oração. Então eu orava 1 hora, era insuficiente, 2 horas, insuficiente, 4 horas, insuficiente. Nunca estava bom, nunca era suficiente. Eu nunca me sentia suficiente, eu nunca dizia, uau, que maravilha. E aí um dia, inclusive eu lembro exatamente que dia foi esse, dia 17 de abril de 2017. 17 de abril de 2017, eu escutei uma Uau, mensagem dá sua para saber a data, pregando, assim? eu escutei uma mensagem sua lá no, na conferência do pastor Eduardo Reis. Oh, Deus. Sei. Eu não estava lá, eu assisti o vídeo. E eu lembro que o senhor subiu para pregar, e o senhor falou assim: talvez seja a primeira e última vez que eu pregue aqui. Aí eu olhei assim, eu falei: o que, Oh, que e será que acabou ele sendo. vai. Eu imagino, acho que não dava para ser diferente. E aí eu me lembro que eu pensei: o que, que será que ele vai falar? E o senhor abriu a Bíblia em Romanos capítulo 5. Ao que não trabalha, mas crê.
No Eu Deus que chorava justifica o ímpio. tanto, exato. Eu chorava tanto, mas eu chorava tanto, eu chorava tanto. E uma outra coisa que o senhor falou nesse dia que mudou minha vida para sempre foi que o senhor disse assim: quando Jesus nos ensina a orar, que seja feita a sua vontade aqui na terra como é no céu, ele está dizendo para a gente que a vontade de Deus nem sempre é feita. Essas duas chaves que o senhor me deu através dessa pregação mudou minha vida para sempre. Mudou minha Uau, vida para sempre. poderoso E foi, isso. e foi muito interessante, porque logo depois disso daí começou a Por Amor. Então, graças a Deus que a Por Amor começou a nascer, e essa comunidade que hoje vai fazer 4 anos no final desse ano, ela nasce numa perspectiva de que não é sobre quem trabalha, é sobre quem crê. E Amém. uma comunidade que nasce para ser um sinal da vontade de Deus em um mundo onde a vontade de Deus não é sempre feita. Um óculos para mim na minha mesa. Então essa mensagem aí do dia 17 de abril, na verdade, assim, né? Eu assisti a mensagem dia 17 de abril. Eu não sei que dia foi que o senhor pregou. Mudou minha vida para sempre. Então, toda vez que eu conto a minha história, eu cito seu nome. É mesmo? Uau. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Eu cito seu nome, eu cito esse dia, eu cito essa mensagem. E, obviamente, que essa mensagem foi só uma porta, né? Que abriu para a graça de Deus, para o evangelho da graça, para a coragem de pregar a graça de Deus, né? Então, assim, eu me lembro, a minha esposa é de Goiânia, né? Então, a minha sogra, meu sogro, eles moram aí até hoje. E eu me lembro deles me falando de vocês antes de eu conhecer vocês, né? E aí foi Tá. muito legal, pastor Aloysio, porque toda aquela minha sensação de eu nunca sou suficiente, eu tô sempre em débito com Deus, ela é transformada numa sensação de que o amor dele por mim é suficiente, de que o Vitor amar a Deus é fruto do amor de Deus pelo Vitor, e que o Vitor não sabe produzir amor por Deus sozinho. O Vitor, para amar a Deus, precisa entender que foi amado primeiro, e isso é de graça. Não é o meu É, trabalho da oração. Eu lembro que teve uma época que eu orava 8 horas, cronometrado em línguas por dia, eu ficava orando. E nunca estava bom. Eu ia dormir, e aí era como se Deus, era Deus, né? Tipo assim, falasse para mim, só 8? Tem gente que faz 12, tem gente que faz 15, e nunca era suficiente. Mas quando a graça vem, ela paga esse débito ao que não trabalha, mas crê no Deus que justifica o ímpio, um Deus que é galardoador, que não é Deus, ele não é retribuidor, né? Ele é galardoador, um Deus que dá presente. Tudo mudou na minha vida. é, presenteador. Você sabe que eu também tive essa experiência do mesmo sentido que você teve. Eu me lembro que quando eu me tornei pastor, então a igreja mais proeminente era a igreja do David Yong Cho na Coreia. Então ele Uhum, dizia que ele orava todos os dias 2 horas, então das 5 às 7 da manhã. Aí eu me tornei pastor, eu falei, meu alvo tem que ser orar 2 horas, e eu tinha uma enorme dificuldade, né? Orava 1 hora e não tinha mais uhum, assunto, mas eu tinha que orar 2 horas, e até por fim até consegui. Aí um dia eu uhum. fui numa outra conferência e o pastor falou, não, é o seguinte, quem não ora menos de 4 horas, esse cara nem converteu ainda. Aí eu falei, nossa. Aí eu passei a orar, aí eu orava das 5 da manhã, ou então das 6 até as 10, né? Aí eu fui numa conferência lá em Santarém com o pastor Eibe, eles convidaram um pastor da Coreia, Jesus da Glória, é o cara mais duro que eu já vi na minha vida. E ele chegou e falou, olha, esse pastor que não ora 7, 8 horas por dia está indo para o inferno. Eu falei, Meu Deus. Jesus da Glória, eu desisto. Eu falei para o senhor, oficialmente, hoje eu desisto. Então, Uhum, se eu tiver que ser aceito por horas de voo, eu nunca vou voar na vida, porque as horas de voo não vão mais avançar. Então, uhum, foi quando eu entendi muito claramente que tentar conquistar o amor de Deus é uma das coisas mais graves na vida uhum. cristã. É, Quando você tenta conquistar o amor de Deus, você decai da graça, você é isso. perde favor. Isso é uma Uhum, coisa muito grave, as pessoas não têm noção da seriedade que é isso. Porque quando você tenta conquistar o amor de Deus, Deus agora não pode expressar o amor por você no sentido de que, se ele fizer, ele vai estar reforçando o seu comportamento errado. sim. Ele vai estar dizendo para você, tá vendo? Eu amo você porque você fez isso.
Uhum. Entendeu? Então, toda vez Uhum. que você tenta vir para conquistar o amor, você tem é resistência. Mas, Uhum. surpreendentemente, aquele dia que você pensa que menos merece, é o dia que você vai receber mais. Porque essa frase de Romanos 5, ela é um negócio assustador. É o Deus que justifica o ímpio. Você sabe, Uhum. se fosse o Deus que justifica Maria Teresa de Calcutá, é até fácil de entender. Mas o Uhum. Deus que justifica o Merece, ímpio, né? É, meu Deus do céu, que Deus é esse? Que é. história é essa? Então, a graça, para quem não entende ainda a graça, ela é uma coisa revoltante. Ela é Demais. revoltante. Então, as pessoas ficam com raiva. A primeira Demais. reação das pessoas comigo, quase sempre, é de raiva. Eles têm raiva de mim, né? E eu sei que você também está experimentando alguma coisa nesse sentido. Temos Eu isso em queria ouvir a comum. sua experiência. Aham. Aham. Temos isso em comum. Inclusive, quando eu coloquei aqui, né, na internet que a gente conversaria nessa live, teve um pastor que falou assim: pô, logo você, nada a ver, tô nessa fila faz tempo. Aí eu não Jesus da glória. respondi, eu não Que respondi, fila? Tem fila? não, mas eu deveria ter falado: pô, você não tá ouvindo o pastor Aloísio, você tá querendo merecer. O negócio é o seguinte, né, é o contrário. Então, assim, a graça de Deus não é mais uma mensagem, né, pastor? Não é mais uma pregação. Não, Ela é o não é mais. fundamento da humanidade. O mundo, a existência permanece viva porque Deus é graça. Exatamente. Não é um tópico no menu, não é mais um Exato, prato no restaurante, entendeu? exato, É exato. a vida. É É a isso. vida, é a Então, vida. o que eu tenho orado é que o Senhor traga a revelação e levante muitos para falarem, sabe? Amém, Porque pastor. quando as pessoas ouvem a mensagem e elas dizem, pastor, eu senti descanso na minha alma, hoje eu entendo que eu sou amado, não é pela minha força. Aleluia, eu fico muito feliz. Mas a alegria é completa quando eu vejo ela falando. Então, É, nesses dias, eu tenho estimulado muitos irmãos no jejum a falar. Então, todo dia eu faço um desafio e eu fico, às vezes, só mudando um pouquinho a cara do desafio, mas quase sempre é o mesmo. Ela, durante 1 minuto, ela falar a mensagem do Evangelho da Graça. O que você pode dizer da amém. graça em 1 minuto? Coloca na sua Uhum, rede social, põe no WhatsApp, no Instagram. Entendeu? Quanto mais gente estiver falando, mais vai ter um mover do Espírito em relação a isso. amém. Porque as outras mensagens não têm resistência, não têm oposição. Se você chega na igreja e fala de autoajuda, entendeu? 7 passos de como você pode aí fazer o que qualquer coach faz, não há perseguição, pelo contrário, há elogio. Mas É, quando você exatamente. chega e você diz que a água vai ser transformada em vinho, e é unicamente pelo poder dele, pela graça dele, que não é pela sua obra, isso deixa o legalista impotente, porque ele quer Exato. ter alguma participação, algum mérito na história, mas não tem, é obra dele. Deixa eu me segurar E para não ameaça, falar. né? Ameaça o império. Ameaça o império do legalismo. Porque, peraí, se não é pela minha obra, como que eu vou me sentir superior ao outro? Como que eu vou me sentir digno diante de Deus? Né? Então, tem tudo isso misturado. E que é muito interessante, um dos meus favoritos, né, da história bíblica é o apóstolo João. E João, quando você lê ali os relatos da crucificação, ele é o discípulo que está ali do lado de Jesus. Ele vê a crucificação de perto, ele vê aquilo ali de perto. E é muito interessante que quando ele vai escrever o Evangelho, né, o Evangelho segundo escreveu João, ele se auto-apelida ali. Ele não chama ele de João no Evangelho. E ele poderia ter dado qualquer apelido para ele. Ele poderia, inclusive, se referir a ele mesmo em sua carta, dizendo: estava Pedro e o discípulo que não abandonou Jesus na cruz? Poderia. Ele poderia Poderia. escrever: estava Pedro e o único discípulo que ficou do lado de Jesus na cruz? Mas ele não fez isso. Por Ou que poderia ele não dizer, faz isso? estava eu junto com aquele que negou Jesus? Exato, exatamente, Fica verdade, melhor na muito bom. foto. Verdade. Mas não é isso que ele faz. O que João faz é o seguinte: estava Pedro e aquele a quem Jesus ama. E eu fiquei refletindo sobre isso, porque me parece, pastor Aloysio, que quanto mais ciência a gente tem da cruz e da prova do amor de Deus revelada por nós na cruz, menos eu quero saber do que eu fiz para ele, menos eu quero falar do que eu sou capaz de fazer. Não importa que eu fui o único que não abandonou Jesus na cruz. Eu sou aquele a quem Jesus ama, foi isso que eu conheci na cruz. Eu não conheci o que eu sou capaz de fazer.
Eu não conheci a minha capacidade de não abandoná-lo. Eu conheci o amor de Deus por mim, já não sei me chamar por outro nome. E é João, né, que ao invés de nos chamar de irmãos, nos chama de amados. É como se dentro da cabeça dele não faz sentido chamar as pessoas por outro nome. É como se na cabeça dele não fizesse sentido chamar as pessoas com outro. Ah, irmão, irmão é legal, santos também é legal, mas amados, eu vi a cruz, eu vi Jesus, Deus que se fez carne na humanidade, já não sei A sua tratar internet você está de outra travando. forma. Tá travando? Está travando um pouquinho a sua internet. Agora voltou. Voltou? Então, eu já não sei mais tratar vocês de outra forma. Amados. É muito bonito. É muito bonito. É interessante você falando isso, porque você sabe, o Evangelho de Mateus também, Mateus se apresenta também. E ele se Hum, apresenta como o publicano. É interessante isso também. Por que que Mateus se apresenta como o publicano? É porque a gente hoje, na cultura moderna, a gente não tem noção do que significa ser chamado de o publicano. Mas o equivalente hoje seria ser chamado de o político corrupto, condenado e solto injustamente, entendeu? uhum, É um negócio desse tipo. Então, uhum, assim, o publicano era corrupto. Mateus não era uhum, bonzinho. uhum. Mas mesmo depois de chamado, convertido, ele diz, não, eu sou publicano. Quer dizer, por que que ele preservou essa coisa desse rótulo do passado? Por causa do senso de perdão. Né? O Uau, senso de fui perdoado. Você pode falar de mim o que você quiser agora. Você pode falar que eu sou o pior publicano. Não faz diferença. Foi uau, tudo cancelado, foi tudo apagado. Entende? amém. Então, a forma como cada um experimenta esse amor é um negócio muito precioso. Por quê? Porque tem gente que não é como Mateus, É, ele não é candidato à cadeia, não é? uhum, Mas ele é João. Então, João é aquele cara, é o mais novo, parece que é o caçula. Né? Muitos historiadores dizem que talvez ele estava saindo da adolescência ali, com seus sim, 17, 18 anos de idade. isso, Quer dizer, o cara isso, que reclina no peito de Jesus. Então, a percepção dele é essa, né? Mas tudo, no final das contas, traduz o amor de Deus, né? Então, o amém. próprio Pedro também, né? Então, essa coisa de você perceber... a Bíblia não fala como é que foi realmente o encontro de Jesus com Pedro, né? Depois, para reconciliar Pedro. Mas eu te pergunto uma coisa. Você teria coragem de colocar um presbítero ou um pastor da sua igreja que caiu no pecado, entendeu? Você colocaria ele depois, uma semana depois, para ser o líder de tudo? É, Jesus, Quer dizer, Jesus, o cara negou Jesus, não foi pelas costas, não, foi na frente, porque Jesus olhou para ele. Então, Jesus ouviu e viu, entende? Mas depois, 3 dias depois, o Senhor ressuscita, o Senhor encontra com ele 15 dias depois e fala, você é o líder. Que religião é essa, meu amigo? Que igreja que é essa que coloca esse tipo de gente para liderar? Entendeu? Tinha que ficar 3 anos de disciplina. Negar Jesus é o pecado mais grave. Jesus disse, quem me negar, eu vou negar também diante do Pai. E Pedro negou, entende? E a graça alcançou ele de uma maneira tão amém, espantosa. Então, a graça, ela é completa loucura. Então, quando você começa a amém. lançar conceitos como esses, você tem que ficar preparado para É, duas coisas. Primeiro, prepare para receber favor de Deus. amém. Então, o favor de Deus é a porção que te cabe. Por quê? Quanto mais você entende que é amado, mais coisas boas acontecem com você. Uhum, Entende? Menos você confia no seu merecimento, menos você se compara com os outros. Que é uma coisa ruim do legalismo, é a tal da comparação. Todo legalista, ele gosta de se comparar. E aconteceu algo interessante esses dias comigo, que tem um irmão que está me ouvindo, né? Ele veio de outra igreja, está na videira, ele está me ouvindo, então, mas ele está resistindo muito. Ele fica dizendo, não, porque tudo agora é justiça própria, e tudo que eu fiz não valeu nada. Eu falei, olha, não é que não valeu nada, é assim, não foi suficiente. Não sei se você entende, quando o dinheiro não dá para pagar alguma coisa, não foi uhum, suficiente. Se não é suficiente, o que adianta? Ele falou, não, mas você tem que admitir, eu sou melhor do que muita gente. Eu falei, não tenho dúvida. Você é melhor do que um bocado de gente. Talvez você esteja entre os melhores. Mas, mesmo sendo melhor, filho, você não consegue atingir o padrão. Por isso, a comparação é estúpida. Então, falei para ele, imagine uma situação que Deus dissesse que para você chegar a Deus, você tem que dar um salto da altura da lua. não Essa vai. é a condição.
E aí o que acontece? Eu pulo 1 metro, então eu sou medíocre, eu sou um cara desprezível. Mas você, Vitor Azevedo, você é um cara extraordinário, você consegue saltar 5 metros. Só que a Mas gente não, ouviu falar de um outro cidadão nos Estados Unidos que salta com vara, ele salta 10 metros. Vamos convidar para dar uma palestra aqui para ele contar para a gente o segredo de saltar 10 metros, porque esse cara está é. muito mais perto do alvo do que a gente. Presta Uhum. atenção, olha a distância que está. Quando você vê a distância daqui na Lua, 3 metros para 10 metros, Não não faz muda. diferença. É É isso. insignificante, É isso. entende? Então, é porque as pessoas não conseguem abrir mão do tal do merecimento. Elas querem chegar diante de Deus com algum mérito, para comprar alguma bênção, para saber o que está ali na barganha do dia, no menu do dia. E quando você confronta isso amorosamente, de acordo com o Evangelho, na palavra, a primeira reação delas normalmente é de resistir e até ficar com raiva, né? E muitos, infelizmente, vão até nos perseguir. Pastor Aloysio, eu costumo dizer aqui o seguinte: Deus sabe muita coisa, mas tem uma coisa que ele não sabe: vender. Ele não vende. Perfeito, perfeito. Deus não se compra, né? O amor de Deus não se compra porque Deus nos amou com amor eterno, diz o profeta Amós. E o amor eterno, ele não pode ser mensurado no dia, hora, minuto, ano, cronológico. Amor eterno ultrapassa tudo que é. Ele me amou antes da fundação do Todas as mundo. dimensões. É tipo assim, é uma coisa, e é muito interessante, pastor, que quando a gente entende isso, muito diferente do que as pessoas dizem, principalmente as pessoas que nos perseguem, inclusive já ouvi pessoas dizendo isso sobre o Senhor, né? Que É essa mesmo? mensagem aí, ela vai produzir nas pessoas uma vida libertina, não responsável e abaixo, Superficial. superficial, o que, na verdade, para mim, na minha leitura, tá? Como eu enxergo e a forma como eu tenho lido o evangelho, é a melhor das mentiras do diabo. É a melhor. Faça as pessoas acreditarem nisso, que elas vão viver aí sim uma vida medíocre tentando conquistar o amor de Deus. E mais do que tentando Verdade. conquistar o amor de Deus, elas vão viver a vida inteira dentro de um ringue, com uma venda nos olhos, esmurrando o ar, achando que está querendo, achando que está ganhando alguma coisa, achando que está fazendo alguma diferença. E o dia que o véu cair, porque um dia vai cair nessa vida, um dia vai cair. E a hora que ela olhar, ela vai falar: eu estava lutando para quê? Eu estava fazendo isso tudo para quê? E aí tem Jesus do lado assim dizendo: Vem, vinde a mim todos vós, eu peguei o lugar de vocês para trazer vocês para onde eu estou. Então é uma consciência, é aquele negócio, pastor. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Ouvir o evangelho da graça na carne vai ser difícil. Não houve, na verdade, não Não houve, houve. sabe? Eu costumo usar uma seguinte expressão: Deus é muito rico para vender e você é muito pobre para Isso. conseguir comprar. Então, não Boa, encaixa. boa. Já que é assim, Deus te Anotei, dá, anotei. né? Deus te dá, Ah, é simplesmente te isso, dá. é Esse isso. aqui é o fato da vida, não é? Então, essa história de que você pregar para as pessoas que Deus as ama vai fazê-las viver no pecado, não faz o menor sentido. Isso não faz sentido nem para um coach, nem na vida aí fora, na vida natural. Quem são as crianças lá fora que cometem crimes? São aquelas muito amadas? Não. São aquelas que têm pai e mãe, que está ali expressando cuidado? Não, as que estão cometendo crime são as que nem sabem quem é o pai e a mãe, não tem amor nenhum. Uma criança que é amada não está lá fora cometendo crime, não. Uhum, Entende? Quer dizer, você não uhum. precisa nem ser muito inteligente para saber que esse argumento é absurdo. Por que, que seria válido em relação a Deus? Entende? Quer dizer, a verdade suprema do universo, essa é a verdade suprema, é que Deus nos amou de tal maneira. Essa Exato. tal maneira significa algo que não dá para expressar com as palavras humanas. O que o diabo mais tenta ocultar é isso, que Deus é tão bom e tão amoroso e nos ama tanto. Mas os crentes, qual que é o padrão? Você pode olhar o padrão evangélico tradicional. O crente ele ainda vive igual Adão depois da queda. Ele ouve a voz de Deus, ele treme de medo. Entende? Você fala para ele: Jesus está às portas. Em vez de ele ficar aleluia, ele fica com medo. Ele E tem pega, medo de e, Deus. e, e essa eu aprendi com o senhor. Pega a planta da figueira, né, que é a justiça própria, e tenta se cobrir. Exatamente.
É. Entendeu? E fica o tempo inteiro nessa hipocrisia. Por que, é o que eu falei agora mesmo, tentar conquistar o amor, né? O Senhor também um dia me falou sobre a questão da hipocrisia. Por que, que Deus não pode se revelar plenamente para o fariseu? Não pode. Porque se Deus chegar para o fariseu e Uau, expressar para forte. ele o amor, o fariseu vai ficar achando que a vida é desse jeito. Eu Uhum, realmente tenho que fingir, porque senão Deus não me aceita. uhum, Entende? Então, quanto uhum, mais você fica tentando parecer, tentando provar, tentando conquistar, você perde a graça de Deus e não uhum, expressa o Evangelho. Entende? sim, Porque o Evangelho é alegria, é abundância, é suprimento, entende? É tolerância, é paciência com o outro. Quer dizer, o Evangelho isso. produz tudo isso na gente espontaneamente, só de descobrir que você é amado e perdoado. Entende? Então, as pessoas me criticam muito, né? Teve um pastor que ele chegou e falou, não, assim, não falou para mim, não, falou para um dos meus pastores. Não, lá na minha igreja, qualquer novo convertido prega mensagens mais profundas do que o pastor Aloysio. Eu falei, aleluia, porque eu até acredito mesmo, porque o novo convertido não ficou religioso ainda, e ele sabe muito Amém. bem o que é a graça superabundante Aham, sobre ele ainda. Porque vão tratar de depois de apagar isso da memória dele e ele vai isso, esquecer. Mas enquanto ele está isso. lembrando, ele está pregando mais profundo mesmo. Eu não tenho a menor dúvida. Sim, Mas o que ele quis verdade. dizer, na verdade, é o seguinte: ficar falando de perdão dos pecados, ficar falando que você é amado, isso é muito superficial. Profundo Isso, é dar pancada no povo. isso, Profundo é chegar e isso, bater para valer. E tem isso. gente, é uma coisa meio doentia, você sabe, tem gente que gosta. Né? Então tem aquela piadinha tradicional que é verdadeira. Que o pastor chega, bate no cara, condena o cara e o cara fala, bate, papai. E ele Isso, acredita que ele vai no culto para levar pancada. isso, Né? E o isso. dia que alguém chega lá e fala que o ama, ele fala, hoje está muito light essa pregação. Não É. está profunda. Quer dizer, vê se esse cara não tem problema na cabeça. Ele tem um Uhum, problema. uhum. Oh, Deus, mas eu quero ouvir você. Não, que isso, que isso. Sabe, Você que enquanto é o o senhor falava, convidado. não, que isso. Enquanto o senhor falava, eu pensava aqui, né? O apóstolo Pedro, ele diz que a cruz, ela é conhecida desde antes da fundação do mundo. Desde antes da fundação do mundo, o Cordeiro está lá. A gente está falando de um Deus tão gracioso e misericordioso que antes da queda há perdão. Antes, sabe, antes do trauma já há cura. É de uma misericórdia, é de uma graça, é de uma vida. É um Deus tão livre. E é muito interessante que me parece que quando o homem se aliena de Deus, ele passa a construir imagens de Deus agora conforme a sua imagem caída. Então, essa pessoa que gosta muito de apanhar de Deus, provavelmente gosta de bater. É Porque se eu verdade. gosto de bater, eu quero um Deus que gosta de me bater. E aí, É esse Deus que me verdade. bate aprova a minha ânsia por bater em alguém. Claro, você está fazendo algo semelhante ao seu Deus, né, que está na sua Exata, cabeça. essa ideia de que quando Deus me faz a sua imagem e a sua semelhança, existe essa relação. A forma como eu enxergo Deus vai produzir também em mim uma autoimagem. Então, ter uma imagem fraturada de Deus é ter comportamentos fraturados. Quando eu tenho uma imagem de Deus curada pelo Evangelho, quando eu tenho uma imagem de Deus curada pela cruz, quando eu pego tudo que eu penso sobre Deus e filtro no Cristo, no Deus que se fez carne, e eu vou curando essa minha imagem desse Deus vingativo, punidor, soberbo, arrogante, matador, assassino, eu vou corrigindo isso tudo, eu estou vendo em Jesus um Deus que entre matar e morrer, ele morre, eu estou vendo um Deus que chama a humildade, eu estou vendo um Deus que se curva para lavar pé de discípulo, eu estou vendo um Deus servo, um Deus amigo. Quando eu começo a consertar essa imagem de Deus na minha cabeça, automaticamente, naturalmente, esse fruto do Espírito que foi colocado em mim pela fé, ele começa a ter vida. Aí é aquele negócio, né? João, ele disse no capítulo 3, versículo 9, vocês receberam a semente de Deus. Vocês nasceram de Deus. E vocês já não conseguem mais viver na prática do pecado, porque o pecado já não faz bem para vocês.
Vocês já não se sentem mais bem com isso daí. E aí é interessante que ele diz, e vocês não se sentem mais bem pecando porque a semente de Deus está dentro de você, de vocês. E essa semente, pastora Luiz, é muito interessante, porque essa semente é Cristo Claro, em potencial. o verbo de Deus. O verbo de Deus dentro de nós. Agora, o senhor sabe disso, não adianta eu pegar uma semente, colocar em cima aqui dessa mesa e achar que ela vai produzir fruto. Não vai. A semente precisa ir para uma terra e ser tratada, e ser cuidada. E esse é o processo que a gente chama aqui, que inclusive aprendi com um teólogo que eu gosto muito, me abençoa muito. Eu não consigo falar direito o nome dele, porque ele é russo. Ele chama isso Russo. de Ele é russo. Ele chama isso de cristificação. É esse trabalho de pegar essa semente que Deus me deu gratuitamente e dar vida para ela. Como dar vida para ela? Colocando atenção nela, pela fé. Regando essa semente crística em mim pela fé. E através do quê? Através da oração, através meditação, de meditar nas escrituras, da oração, da minha consciência iluminada pelo Evangelho, me deixando levar nesse vento do Espírito Santo, essa semente, que é um potencial, vai se tornando manifestação. E aí, essa manifestação é que o apóstolo Paulo vai dizer que era um mistério que estava oculto e foi revelado. Cristo em vocês. Esse é o mistério que estava oculto. E esse é o Foi centro do revelado. Evangelho. Exatamente. É isso daí. Tipo, Deus está em ação no mundo através de vocês, Vitor, Aloísio, Igreja Videira, por amor. Deus está em ação no mundo através de vocês. Reguem a semente. A semente foi dada de graça. De graça. Já está aí, o potencial está aí dentro. Transformem esse potencial em manifestação. Né? E uma das formas, talvez, né, Amém. a forma Amém. é a fé. Claro, claro. Não só a fé, esse transbordar de Cristo, né? Isso envolve parar para ouvir, por exemplo, mensagens como essa, palavra como essa. Isso envolve o enchimento do Espírito, transbordamento na adoração, na contemplação, no coração incendiado, não é? No coração que pega fogo dos discípulos no caminho de Emaús. Mas você Uau, é sabe, você isso. falou uma coisa aí, eu me lembro de Jesus. De fato, é sensacional ver que nós temos um Deus humilde. É Muito tão humilde. contraditório, paradoxal chamar Deus de humilde, né? Porque Aham. Deus é glorificado, exaltado, mas é de uma humildade impressionante, porque tem uma cena que eu acho muito linda na Bíblia, é que Jesus, depois que ele ressuscitou, ele falou para os discípulos dele o seguinte: olha, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Eu estou acima de tudo, de todos. Eu tenho toda a autoridade. Mas o que Jesus estava fazendo na beira do mar da Galileia depois que ele ressuscitou? Preparando o café da manhã para os discípulos. Essa é uma das cenas mais fantásticas, na minha opinião. Quer dizer, o cara é Jesus, é Deus, tem toda a autoridade, todo o poder. E ele para fazer pão, para assar peixe, fazer um McFish, e chama os discípulos para comerem. Isso. Entende? Isso é um negócio espantoso, espantoso. Quer dizer, ele tem todo o poder e para servir. A imagem que João vê dele depois lá em Apocalipse, capítulo 1, né? E João cai como morto quando o vê. Todo mundo pensa que aquela imagem de Jesus ali no meio dos candelabros é uma imagem, vamos dizer assim, da realeza. Não é. É a imagem de um servo que está Uau. ali cuidando das igrejas. Que Uau. tem as estrelas nas mãos, que somos nós, líderes, né, pastores. O Senhor está cuidando. Então, ele está ali Amém. trabalhando. Então, nós temos um Deus que nos serve. Uau. Barbaridade. Um Não, Deus que nos serve. barbaridade. É João 13, né? E aí, quando Muito você lindo. sabe, isso é uma coisa que traz perseguição também. Eu fiz uma postagem um dia falando isso, né, do Deus que nos serve. Mas alguns irmãos ficaram irados. Mas é isso, que a hora que o evangelho virou, nós não servimos mais a Deus, agora é Deus que nos serve. Veja, Deus não me serve porque eu quero que ele me sirva, porque eu sou maior do que ele, nada disso. É Uhum. porque ele, sendo Deus, Uhum. ele expressa o seu amor de uma maneira Uhum. completa e absoluta, divina. É. Né? E lá em Isaías fala que Deus há como nosso Deus que trabalha por aqueles que nele Amém. esperam. Deus trabalha por nós. Enquanto o senhor falava isso, eu me lembrava de Paulo, ele pregando para os judeus em Atos capítulo 13 e 14.
E aí é muito interessante, porque ele vai pregar um sábado, e aí o pessoal fica impressionado e pede para ele voltar o outro sábado. Quando ele volta o outro sábado, enche o lugar. Multidão. Multidão. Aí a galera fica com muita inveja dele, começa a confusão. Aí Paulo fala assim, ó. Paulo fala assim: já que vocês não se consideram dignos de receber a vida eterna, irei para os gentios. Olha que coisa, tipo assim, e ainda Paulo utiliza uma profecia, se não me engano, de Abacuque, que dizia: eu vou fazer coisas no meio de vocês que se alguém contar, vocês não vão acreditar, porque é bom demais para ser verdade. Essa é a Sabe? graça de Deus. Essa é a graça de Deus. Então assim, e aí, pastor Aloysio, conhecer isso, ter essa revelação dentro da gente, carregar essa mensagem, e mais do que pregar essa mensagem, encarnar essa mensagem. Nós somos uma boa notícia de Deus para o mundo também. Vai causar o que causou com Jesus. A minha pergunta é: como uma mensagem que liberta pode ser bem escutada ou pode ser bem vista por religiosos? E ao mesmo tempo, como uma mensagem que salva pode ser odiada por pecadores? É, exatamente. Não tem É isso. como. Então, é olhar para Checkmate. Jesus. É olhar para Jesus. Peraí. E sabe o que é muito interessante, pastor, que eu me pego pensando? É muito legal a gente saber que Jesus se sentia bem com os pecadores. Muito legal, não é? Muito bom. Que bom. Mas o que me impressiona mais é saber que os pecadores se sentiam bem com Jesus. Você sentiu uma vontade com Jesus. Meu Deus do céu. Isso para mim é loucura. Eles se sentiam em casa. É fantástico isso, né? É fantástico. Imagina a cena lá de João 9, da mulher pecadora. A Bíblia fala Uhum, que os fariseus pegaram ela no flagrante. Ou seja, pegaram ela no meio do ato sexual ali, enrolaram ela no lençol. Ela estava uhum, ali com secreções no corpo, uhum, entendeu? E colocam ela diante de Deus, Senhor uhum. da glória. E daqui a pouco vai todo mundo embora e fica só a pecadora e ele. E ela nem está vestida, ela está semi-nua, porque ela está enrolada no lençol somente. E ela está diante dele. É uma cena fascinante, fascinante. Mas você tocou nessa questão de perseguição. Eu queria te Uhum. perguntar, não só te perguntar, também quero te dar oportunidade para você falar qualquer coisa que você queira sobre tantas coisas que têm se dito a seu respeito. A meu respeito, falo muita coisa, mas eu já estou com 55 e já estou mais calejado. Você é tão jovem e não se É, deixe esmorecer. obrigado, Como é que tem pastor. sido esse tempo de perseguição para você? Olha, eu sigo Jesus, né? Eu sou seguidor de Jesus. Jesus é meu modelo. E de verdade, a gente passou por os últimos 2 anos de muita perseguição. Não só perseguição, calúnia, expulsão, né? Então fomos expulsos de grupos, de redes, né? De amizades e tudo isso. Mas uma coisa que eu nunca deixei de fazer, e inclusive considero que fiz e me fez muito bem, foi seguir Jesus nesse caminho de orar por quem te amaldiçoa. Então, o que eu fiz nesse momento todo de perseguição? Obviamente que para falar mal vai ter muita gente, né? O senhor sabe disso. Poxa, todo dia. O dia que alguém não me xingar aqui na internet, não tem. Tá alguma coisa esquisita. Eu tô falando, tá agradando muita gente, né? Só que tem gente que fala de perto. É Tem gente que mesmo? comia na sua casa, né? Tem gente que vinha, tinha gente que te chamava de amigo. E eu, pastor, eu fui em todos os estados do Brasil pregando. Então eu servi toda essa galera. Eu sentei na mesa com todos eles. Quando eu fui aí, quando eu preguei na videira, o senhor não estava, mas na mesma semana eu fui, inclusive no jejum, e a gente teve uma conversa, e sempre sentava na mesa. Sabe, sentei na mesa da sua sala com o pastor Naor, com o pastor Francisco, com todo o pessoal. E assim, a gente tá junto. Pô, qualquer coisa me liga, vocês têm meu telefone. Então, tudo isso daí foi acontecendo. E quando a galera começou a bater muito, a galera batendo, beleza. Agora, quando você vê as pessoas que têm seu telefone, que podem te ligar, não te liga, não pergunta nem como você tá, simplesmente querem acabar com você, tudo que eu soube fazer é pegar meu telefone, olhar nome por nome, eu e a minha esposa no quarto, e citar o nome dessas pessoas em oração e dizer: Jesus, todo mundo precisa de misericórdia.
Inclusive, quando essa história que o senhor acabou de contar, né? Quando Jesus diz quem não tem pecado atira a primeira pedra, eu acho que na entrelinha Jesus está deixando claro que o que mata uma sociedade não é o pecado da adúltera, são as pedras da religião, as pedras do legalismo que acabam com a sociedade. Então, eu passei por esse momento desse jeito. Eu passei orando, citando essas pessoas em oração, e é muito interessante que hoje eu consigo perceber que enquanto eu orava por elas, eu que estava regando essa semente do Cristo dentro de mim, Aleluia. né? Então, que tudo isso cooperou para o bem, né? Quando o Paulo diz que tudo coopera para o bem que ele está dizendo ali é a semelhança de Jesus. Então hoje me vejo muito mais, obviamente temos um caminho por aí, mas me vejo mais perto por ter orado por eles e não guardar mágoa, não guardar rancor, nem nada disso. Mas é uma questão assim, é muito delicado a gente perceber que ainda no século XXI a gente convive com essa ideia de que pensar diferente, se você pensa diferente de mim, você precisa ser excluído, escorraçado, crucificado, saudade da Inquisição, né? Pois é. Mas eu vou te dizer uma coisa que tem a ver, na verdade, é com o favor de Deus. Porque quem é Vitor Azevedo? Vitor Azevedo é alguém muito rico, multimilionário. Meu Deus, É muito Vitor longe. Azevedo, o seu ministério, a sua igreja é assim tão grande que está causando assim tanto problema para alguém? Não. Por que que você está chamando a atenção e de pessoas que estão cheias de raiva? Então eu vou te dizer por quê. Porque isso não vai mudar, eu não vou te iludir, tá bom? O que você passou agora é só um treinamento para coisas Amém. maiores que virão. Amém. Mas isso é assim desde o começo. Por que que Caim matou Abel? É porque Abel era um bom cidadão, porque ele comportava bem, é porque Abel... Não, Caim matou Abel só porque Abel tinha favor. Favor. Entendeu? O céu estava aberto sobre ele. E Caim percebeu, ele tem e eu não tenho. Isso é que deixa enlouquecido. Entende? Por que que Saul que perseguiu Davi? Quem era Davi? O cara era rei, Saul era rei. Davi era um garoto, mas ele perseguiu Davi ali por anos e anos, tentando matar Davi. Por que disso? Porque em Davi tinha favor. Entende? Então eu vou dizer para você, a mensagem é tudo. A mensagem é tudo. E ela tem trazido favor sobre a sua vida. Esse Amém. favor ainda não se manifestou sobre certas formas, vai se manifestar a seu tempo. Mas as pessoas percebem o favor. E o Amém. invejoso, aqueles que... Porque são dois tipos de homem. Homens do estilo Abel, homens do estilo Caim. Entende? E todos os dois são religiosos, tanto Abel quanto Caim. Eles vão adorar a Deus. O problema todo é no culto, inclusive. Entende? O problema deles não foi lá fora, no prostíbulo, foi no culto. Eles estavam ali cultuando a Deus. E toda a maldade se manifestou ali. Por quê? Por causa do favor. Então, o favor é o grande teste. Né? É o grande teste na vida deles. Então, louva a Deus que o Senhor tem te preservado. Mas você gostaria de falar alguma coisa sobre alguma dessas calúnias? Alguma coisa? Olha, o que eu digo assim, pastor, acho que tinha... Pronto. Eu cresci e estou crescendo em telhado de vidro, né? Então, desde os meus 19 anos, eu estou exposto. E recebo isso com graça de Deus. É um privilégio, me sinto agraciado. Só que tem muita coisa que eu já fiz e que eu já falei que eu falaria diferente. E que eu faria diferente. Né? Teve muitas vezes que eu fui anunciar o evangelho de Jesus, da graça de Deus. Inclusive, uma das vezes que eu arrumei confusão foi porque eu disse que o pessoal ia apedrejar a mulher adúltera com a Bíblia na mão. E foi quando eu arrumei uma confusão aí em nome dessa leitura que é feita da Bíblia. Exato. Mas é óbvio que na hora de me expressar, hoje eu já me expressaria diferente. Né? Obviamente me expressaria diferente, falaria diferente. E o tempo vai me trazendo essa maturidade e esse crescimento e esse progresso. Mas a minha fala é, gente, Jesus é a palavra final de Deus. Se a gente não enxergar toda a Escritura na ótica do Cristo, então tudo que veio para trás ele filtra e tudo que é para frente ele projeta, a gente vai ter um problema gigantesco de nos tornarmos seguidores da Bíblia e não seguidores de Jesus. A gente é seguidor de Jesus. Tem país que não tem Bíblia e estão seguindo Jesus. Só que assim, quando você fala isso para
para uma massa evangélica majoritariamente fundamentalista, literalista e versiculista, porque, pastor, o senhor é muito inteligente, o senhor vai, enfim, sabe, tem muito mais capacidade para falar isso do que eu. Se eu pegar um terreno, tacar tijolo lá dentro e jogar cimento lá dentro, não é uma construção. Não é uma construção. Então, se eu pegar um monte de versículo bíblico jogado, não é uma construção. Versículo bíblico não jogado, isolado, não faz teologia. É o Então, problema. quando... Eu posso te falar uma coisa? Aham, O claro, problema por favor. todo, a maneira mais simples de você explicar isso é que no meio evangélico, os irmãos até hoje não entenderam que aconteceu algo entre a velha e a nova aliança, que É. mudou tudo. E Uhum. eles querem ler o Velho Testamento com a ótica de Velho Testamento. E pior ainda, eles são cidadãos da nova aliança com cabeça de Velho Testamento. Isso produz uma contradição. Aí você fala, mas peraí, o Velho Testamento não é palavra de Deus? Sim, é palavra de Deus, desde que você veja Cristo. Se Pronto. você ler o Velho Testamento e você não mostrar Cristo, vai te matar. É Porque a isso aí. letra mata. Vai te matar. É o pessoal apedrejando a mulher com o Velho Testamento na mão. Exatamente. Então, o que acontece hoje é justamente isso. As pessoas não sabem a diferença de aliança. Entende? Eles não sabem. Eles ficam pensando, aí eles leem Deuteronômio 28, ou leem Êxodo 20, eles pensam, isso aqui é para mim. Não, não, não é. Entendeu? Você tem que ver Cristo. Se você não vê Cristo em tudo no Velho Testamento, você vai cair em dois tipos de problema. Ou você fica aquele cidadão estilo coach, né, que fica procurando princípios só para ilustrar Não, uma coisa que você quer falar. Isso, Então, isso. aí você Perfeito, quer falar uma perfeito. coisa, você ilustra com a Bíblia. Esse é o estilo coach. Todo mundo adora isso, né? Porque ele está vendo supostamente princípios na Bíblia. Ou então você vai se tornar um cara enlouquecido que vai tentar praticar coisas do Velho Testamento hoje, que não é mais a época, entendeu? Mas não é mais a época, não é porque Deus mudou, não. Deus é o mesmo, mas Deus mudou de aliança. Deus encontrou defeito naquela. E Cristo veio. Entendeu? Quando Moisés chega diante da sarça, Deus fala o que para ele? Não chega para cá. Tira o sapato, não chega perto. No Velho Testamento, Deus era perigoso. Ninguém podia chegar perto, ninguém podia entrar no Santo dos Santos, ninguém... Entendeu? Era um negócio meio radioativo. Era assim que era. Mas aí veio Cristo. Quando Cristo vem, as coisas mudam. Então, hoje, já não é mais não chega aqui, cheguemos com ousadia, aproximemo-nos com sincero coração. Porque aconteceu um evento. Qual foi o evento? Quando ele disse, está consumado, o véu rasgou. Quando o véu rasgou, não significa só que você pode entrar, não. Significa que Deus saiu. Deus saiu. Toda a Deus terra saiu cheia da glória algo. de Deus. Exatamente. Entendeu? Então, as coisas mudaram. E o problema é esse. Então, não há esse entendimento. E aí produz-se uma religião contraditória, que você ensina a lei, mas não ensina o apedrejamento da lei. Entendeu? Você fica escolhendo o que você quer ensinar. Exatamente. Então, é preciso entender essa distinção da aliança, né? Da velha e da nova. Oh, Deus, isso é uma coisa tão séria, né? É tão bonito, e é tão bonito. É tão bonito, só que... E aí, pastor, assim, quando a gente não entende isso, de que a Bíblia, ela é datada, ela tem datas para pessoas específicas, em momentos específicos, e quando a gente não entende a revelação bíblica, porque a Bíblia, ela é o livro que guarda essa revelação do Cristo, palavra de Deus que se fez carne entre nós, e nós somos guardião disso tudo. A gente tem essa revelação por causa do texto que está ali, que foi guardado, Deus está ali, né? É um livro de Deus, meu Deus do céu. Agora, quando a gente endeusa o versículo bíblico, seja ele qual for, sem fazer lógica, sem passar tudo isso pelo evangelho, sem passar isso pela cruz. Então, todo texto bíblico precisa se converter a Jesus, foi isso que eu disse. Pode ser Salmo, porque Davi vai dizer, Deus zomba dos meus inimigos. Davi se alegra quando tem gente que morre que é inimigo dele. Aí vem Jesus, que é Deus encarnado, e diz, ame seus inimigos. Só que você vai ouvir as pessoas pregando, elas têm coragem de abrir em Salmos, abrem Salmos em nome de Jesus, lê Davi em nome de Jesus e sai comemorando as pessoas que são inimigas dela e que ela quer que morra. Então, essa confusão na leitura bíblica me fez falar sobre isso daí. E aí acabou que me gerou um dos problemas, né? Outra coisa que me gerou problema foi o que eu aprendi com o senhor.
Comigo. De que se Jesus pediu para eu dizer, para eu orar, que faça a sua vontade assim na terra como é no céu, então nem tudo que acontece é vontade de Deus. Mas é Então, ou a óbvio, isso é gente. a lógica simples. Pois é, mas aí as pessoas elas acham que dizer que nem tudo que acontece é vontade de Deus, esse fundamentalismo literalista é tão forte que eles acham que eu estou dizendo que Deus não é soberano, o que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Deus é soberano, ele só não é controlador, ele só não fez robôs. A Exatamente, gente tão escolhe simples. a vontade de Deus. Tipo assim, é Adão e Jesus. Adão, o ser humano que diz não para Deus. Jesus, o ser humano que diz sim para Deus. Adão, que seja feita a minha vontade. Jesus, que seja feita a tua vontade. É os dois seres humanos que existem no mundo. Né? Então, tudo isso daí, acho que precisa ficar mais claro. E para anunciar isso, pastora Luiz, num tempo como hoje, com internet, onde as pessoas falam o que querem, onde as pessoas nem vê o que você está É falando, vai terrível, no bom, é é terrível. terrível. É preciso de coragem, né? E fala uma coisa, tem algo que eu avalio muito. Eu não sou uma pessoa de internet, eu estou até me tornando agora. É uma coisa que eu Uhum, estou deliberadamente começando. Por isso que eu estou te convidando, você é dos primeiros que eu convido. uhum, É, Jesus, nos dias dele, ele não falava tudo para todos. exato. Se eu não me engano, muita gente tem, que Jesus falava Uhum, para todo mundo. Não é verdade. perfeito, Então, perfeito. até o capítulo 12 de Mateus, o Senhor Jesus fala para todo mundo. No capítulo 12, ele é rejeitado. Quando ele é rejeitado, no capítulo 13 ele muda. Ele passa a falar por parábolas. Todo mundo acha que parábola é uma ilustração para Meu facilitar o Deus, não, pera entendimento. aí. Não. Meu Deus do céu, isso é Parábola muito é para forte. produzir um enigma. Entendeu? A parábola é para dificultar o entendimento. E Jesus diz, Uau, por que eu falo parábolas? Para que eles, ouvindo, não entendam. Porque que eles aula. rejeitaram a verdade. Então, Jesus não falava tudo para todos. Aí, dentro de casa, ele explicava o significado da parábola para os discípulos. Uau. O conflito que eu tenho hoje com a internet é o seguinte: será que eu posso falar tudo mesmo? Pronto, Será pronto. que Jesus falaria tudo para todo mundo? Eu acho que tem gente que ele não merece ouvir. No Uhum. sentido de merecer, assim, ele não está Sim, sim, pronto. não, não vai, não vai. E pastor, Entendeu? quando o senhor entender isso daí, manda uma mensagem para mim, me fala o que. Não, eu estou propondo para você, você me responda. Eu acho que não, eu acho que não. Eu acho que é uma das coisas que eu aprendi, inclusive. Só que é muito maluco, né? No mundo de internet, a gente acaba pastoreando e ensinando pela internet também pessoas da nossa própria comunidade. Sim, Então, é verdade. a gente precisa de uma sabedoria. Eu sei que o Espírito Santo está levando a gente, está guiando a gente, ensinando a gente no caminho de Jesus, enfim, vamos indo com coragem. Olha, uma coisa que nós estamos fazendo aqui, que ainda não vi ninguém fazendo nesse jejum, é que nós fizemos inscrição para o jejum. Então, tem certas coisas que nós falamos só para quem está inscrito. É pela Hum, internet, mas é restrito. E legal, outras coisas a gente fala em público. legal. Então, é o que eu tenho pensado, porque eu penso que tem certas pérolas que os porcos não são capazes de avaliar o valor, a Uhum, beleza, uhum, entende? A singeleza uhum. de tudo que o Senhor está fazendo. Amém. Mas também estamos crescendo, só falta 2 minutos para a gente encerrar. Eu queria que você deixasse uma palavra para os irmãos aqui de Goiânia, uma palavra de fé, de ânimo nesse jejum. Irmãos de Goiânia, que vocês coloquem a fé de vocês no lugar certo, que é o amor de Deus por vocês. É o que não se abala, é o que não morre, é o que não acaba. E que vocês se lembrem sempre de que toda a bênção de Deus, desde a primeira vez que aparece a palavra bênção na Escritura, bênção não tem um fim em nós mesmos. Bênção é para abençoarmos. Abraão, te abençoarei, para que você abençoe todas as nações da terra. Então, pastor Amém. Aloísio, Igreja Videira, pessoal de Goiânia, que Deus os abençoe ricamente em todas as áreas da vida de Amém. vocês, para que, abençoados, abençoem a cidade, as pessoas em volta de vocês. Minha oração Aleluia. por vocês, meu amor e minha gratidão. Amém. Amém. Obrigado, querido irmão. Que o Senhor te abençoe muito. Nossa conversa foi tão agradável que eu acho que eu vou te ligar novamente para a gente continuar conversando. Por Eu só quero dizer favor, para os irmãos que essa live vai ficar gravada aqui no IGTV. Depois você pode assistir e pode também encaminhar para outras pessoas assistirem. Amém? Deus abençoe. Fica na pastora paz. Luiz, uma honra. Obrigado. Obrigado.